Saudações, amigos da TV Fergs. O programa Espiritismo e Atualidades tem o prazer de contar com a presença de Sérgio Lopes, médico, escritor, conferencista, integrante da Associação Médico Espírita. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Sérgio, acompanhando o teu trabalho no movimento espírita, nós observamos que falas muito da questão da harmonia familiar. Nós gostaríamos de saber de que forma a doutrina espírita pode nos auxiliar na promoção dessa harmonia familiar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no trecho que toca a questão dos laços de família, uma colocação muito importante. Os mentores espirituais dizem que reunidos estão na família principalmente espíritos simpáticos. Se reúnem nos laços familiares, em sua grande maioria, espíritos ligados pelos laços de simpatia. Ao contrário do que muita gente pensa, de que no lar estão reunidos apenas os inimigos do passado, ou aqueles que têm dificuldades e antagonismos de outras encarnações, o que também acontece. Mas, na sua maioria, são espíritos simpáticos. Isso significa que estão no nosso lar aqueles que nos são espíritos afins. O Espiritismo, através da compreensão de que nos reunimos através desses laços de passado, nos possibilita entender que as grandes dificuldades que nós temos na família se devem muito mais à nossa falta de esforço em nos darmos bem, à nossa falta de boa vontade em sermos melhores e à nossa incapacidade de sermos mais evoluídos do que propriamente por sermos espíritos reincidentes de antigas diferenças, de antigos antagonismos. Então, o processo de harmonia no lar começa principalmente pelo processo de harmonia interior. O esforço que cada um deve ter de procurar ser melhor, principalmente dentro de casa. Porque, via de regra, é muito frequente que nós nos tornemos pessoas simpáticas com os de fora e muito pouco simpáticas com os de dentro. É assim que o Espiritismo prioriza que o próximo, mais próximo, é aquele que está dentro da casa da gente. Não adianta tentarmos fazer grandes coisas do lado de fora se as pequenas coisas básicas ainda não foram empreendidas dentro do lado do lar. Esta é a mensagem que o Espiritismo prioriza para que na nossa evolução os passos sejam dados de forma gradual e construtiva no nosso progresso. Sérgio, falando em harmonia interior, um tema recorrente dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, é a questão relacionada à reforma íntima. Se fala muito na reforma íntima, mas o que é reforma íntima? Por onde nós podemos começar esta reforma? A reforma íntima é um processo de crescimento, de melhoria que nós todos precisamos ter conosco mesmo, mas que precisa ser entendido não como uma caminhada de santificação da noite para o dia. Porque às vezes as pessoas acham que fazer a reforma íntima é deixar de ser o que se é e passar a ser uma coisa muito diferente. As pessoas têm a ideia de que precisam se tornar espíritos superiores da noite para o dia. Reforma íntima é melhorar os nossos aspectos limitados de uma forma espontânea, de uma forma natural, à medida do autoconhecimento. Todas as vezes que eu percebo em mim coisas que precisam ser superadas, eu tenho que empreender um esforço, uma caminhada de melhoria. Nessa caminhada eu vou ter tropeços, eu vou ter erros e recomeços. Reforma íntima é a nossa estrutura, o nosso projeto estrutural com vistas à melhora interior. Basicamente isso. No lar, como já falamos, esse é o principal palco que nos possibilita essa caminhada de melhoria interior. Mas no lar também existem dificuldades, existem falhas, existem erros, e nós precisamos considerar que isso faz parte do processo de reforma íntima. Então, nada de criar asas sem os pés no chão, mas também, não apenas pés no chão, também um esforço de se tornar um pouco melhor do que se é. Sérgio, uma situação muito grave, um tema muito grave, que atormenta milhões de espíritos pelo mundo, é a questão da depressão, né, que atinge um grande número de espíritos no nosso planeta. Qual a visão
da doutrina espírita em relação a essa situação, né? Esse aumento da percepção que nós temos da depressão na sociedade como um todo? A depressão nós podemos enfocar basicamente sobre dois aspectos. Um sobre um aspecto clínico, quando a depressão é realmente uma depressão, quando ela é um caso médico, que é aquela situação quando a pessoa está sem energia, com falta de prazer, com falta de motivação, com pensamentos negativos, desânimo, inapetência, insônia, falta de vontade de viver e até ideias de suicídio. Quando os sintomas, mais de 5 sintomas desses que eu enumerei, estão presentes por mais de 6 meses continuadamente, de forma que comprometa a vida produtiva do indivíduo, então se deve pensar que ele possa estar apresentando um quadro depressivo. Isso é indicativo de consulta médica, psicológica e tratamento. Mas também quero chamar a atenção que muita gente hoje em dia caiu num modismo se chamar de depressão qualquer estado de tristeza. Então uma pessoa acorda desanimada, estou com depressão. Sua briga no trabalho, estou com depressão. E se for fazer uma consulta, muitas vezes ao citar uma mínima coisa, um clínico, um médico mais inexperiente poderá até receitar um antidepressivo. Então existe também uma onda muito grande de receitas exageradas de antidepressivos. Porque nós vivemos um mundo hoje que não se tolera sofrimento, frustração, decepções, como se nós tivéssemos que viver apenas nos sentindo bem, como se nós tivéssemos apenas que estar felizes e tendo prazer. Qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, depressão. Não é verdade. Tem muita depressão que é depressão e tem muita gente com situações de vida, sofrimentos normais, que estão chamando de depressão. Existem problemas espirituais, existem situações que são ligadas à esfera obsessiva, aos desajustes da harmonia interior e da harmonia no lar, que geram estados tormentosos, que não são depressão. Não deveriam estar sendo tratados com medicamentos, deveriam estar sendo tratados psicologicamente e espiritualmente, e através da reforma íntima. Então precisamos dar um certo alerta para que também, nesse universo de situações em que se diz hoje, todos estão com depressão? Não. Depressão é um quadro médico bem definido, com sintomas bem claros, que exige um mínimo de sintomas por um mínimo tempo necessário para se dar o diagnóstico de depressão. O restante são situações de perturbação, de desarmonia, que invariavelmente o próprio indivíduo é que constrói. Correto. Sérgio, encaminhando o encerramento dessa entrevista, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos assistem, que passam por problemas de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, uma mensagem para as pessoas de como procurar ajuda, de como poder melhorar. A verdade é que nós precisamos buscar sempre essa melhora. Porque se nós ficarmos esperando que as coisas melhorem, que o mundo melhore, ou que alguém resolva os nossos problemas, nós continuaremos infelizes e sem fazer a nossa parte. Está realmente nas nossas mãos aquele compromisso de nos responsabilizarmos pela nossa existência. Essa tomada de responsabilidade é fundamental para nós sermos realmente aqueles que assumem as derrotas e as conquistas, o que temos de ruim, o que temos de bom. Mas o que nos anima é que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Todas as vezes que nós nos lembramos de Deus, que nós nos lembramos da espiritualidade, uma rede espiritual superior se aproxima de nós e nos dá o suporte necessário para alcançarmos novas conquistas. E isso nos dá o ânimo, nos dá o encorajamento e a certeza de que não estando sozinhos, o dia de amanhã será inevitavelmente muito melhor do que o dia de hoje. Sérgio, a equipe da TV Feres agradece a tua presença aqui. E a todos aqueles que nos acompanham, continuem conosco através do nosso site da TV Feres.